Um filme que consegue te cativar com seus personagens reais, sem os mesmos velhos atores consagrados. Não que isso seja ruim, mas é necessário trazer novos protagonistas para o cinema nacional. Não as mesmas carinhas marcadas de sempre. O filme tem uma trama que te envolve e faz ficar curioso para o que vai acontecer no decorrer do enredo. E isso é muito interessante, pois não temos aquela certeza do que irá acontecer no fim do longa. Somos tomados por alguns plot twists inesperados, mas sem muita enrolação, o que na minha opinião é positivo. Quando o caminhão-pipa vai rumo a Bacurau, temos uma placa com uma mensagem peculiar que talvez num primeiro momento soe inofensiva, mas no decorrer do filme nos faz entender o porquê do "se for, vá em paz". Ou seja, não venha tumultuar na nossa cidade, pois não somos passarinho, somos pássaro brabo. O roteiro do filme foi bem escrito, mas é difícil entender onde os seus diretores se perderam na hora de apresentar seus personagens escolhidos. Pouco se soube sobre a enigmática Teresa, assim como o Pacote, que deu a entender em alguns momentos ser um ex-integrante do bando de Lunga e que optou por desertar, culpando indiretamente a divulgação de vídeos seus agindo a serviço da quadrilha. Nesse quesito, os personagens ficaram meio jogados. Talvez seja porque Bacurau tem que ser o protagonista da história? Deixe sua opinião nos comentários. As cenas de nudez e sexo me pareceram desnecessárias para a história, não agregam em nada para o evoluir do filme. Uma trilha que adorei e casou perfeitamente com o filme no geral é do grande Geraldo Vandré. É a canção Requiem para a Matraga. E se você quiser que eu faça uma análise da letra para o canal, é só deixar nos comentários. A voz dolorida e o toque sofrido casam perfeitamente com aquele ambiente árido do sertão. Só de lembrar já dá até arrepio. Quando finalmente entendemos as intenções do grupo de americanos com o tal político local, bate aquela sensação de Black Mirror angustiante. Apesar do diretor Kleber Mendonça Filho afirmar que o filme não é um manifesto político, ele afirma que quis mostrar um Nordeste real, que ele conhece, mas entende perfeitamente a interpretação de muitos consumidores como uma película política, abre aspas para o diretor. Queria fazer uma história de ação, aventura, mas que também tratasse de questões que são cíclicas, crônicas no Brasil. Ponho na tela, por exemplo, a separação invisível e histórica entre Sul e Sudeste de um lado e o Nordeste do outro. A desigualdade está retratada lá, assim como o problema do abastecimento de água, o político corrupto, os supremacistas brancos, o caminhão que despeja livros no meio da rua, o descaso com a educação. E hoje é assim, quem defende o básico, educação gratuita e de qualidade para todos, como eu, acaba sendo chamado de esquerdopata. Fecha aspas. Segundo o diretor, o roteiro teve seu início em 2009, porém parece cada dia mais atual e fresco para as mazelas de um Brasil abandonado. Achei interessante os cortes utilizados pelo editor Eduardo Serrano em fusões, cortinas e fades para pontuar a transição entre sequências, que remete justamente a filmes de faroeste, Star Wars e de samurais também. Importante destacar a naturalidade com que a narrativa transita de um gênero ao outro, de uma alegoria a outra, de uma maneira que deveria resultar em uma verdadeira bagunça ao telespectador. Entretanto, os diretores conseguem gerar uma estrutura coesa na qual elementos distintos se complementam perfeitamente, equilibrando-se entre John Carpenter e Glauber Rocha e uma pitadinha de Tarantino, entre o real e a ficção e entre o horror e a ficção científica, em pequena medida. Apesar da negação de Mendonça Filho, vejo algumas críticas bem explícitas por parte dos diretores,
como por exemplo o casal de brasileiros do sudeste do Brasil achando que são melhores ou que são iguais aos gringos, me pareceu uma clara referência sobre o Bolsonaro e a relação com Trump. Creio que os diretores vão negar, mas me parece bem claro. Diga a sua opinião nos comentários. É impossível deixar de notar que entre os mortos do povo de Bacurau estão uma Marielle, uma Marisa Letícia e um João Pedro Teixeira. Questionados se o nome da personagem era uma homenagem a Marielle Franco, os diretores Kleber Mendonça Filho e João Dornelles disseram que todos os nomes na lista são inspirados em pessoas reais. Marisa Letícia foi a esposa de Lula. No caso de João Pedro Teixeira, a referência é o destaque da militância agrária no final dos anos 1950. O líder da Liga Camponesa de Sapé foi assassinado por policiais com tiros de um fuzil em abril de 62, a mando de fazendeiros da Paraíba. Sua morte se tornou um símbolo de luta para a terra e da criminalização dos movimentos populares durante o pré-golpe militar de 1964. O nome de João hoje consta no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, que homenageia personalidades com destaque na história do Brasil. A vida e morte de Teixeira foram retratadas no documentário Cabra Marcado para Morrer, considerado a obra-prima do cineasta Eduardo Coutinho, que inclusive, se você quiser saber mais sobre o mestre Coutinho, tem um vídeo aqui no card. Tem um trecho que me fez dar aquela risada interna, pois apesar de ser colocado como um remédio, muitas pessoas já vivem naquela condição sem nenhum tipo de remédio. Em certo ponto da trama, a personagem de Sônia Braga menciona como o Estado vem distribuindo para a população um medicamento tarja preta chamado Brazol 4. Segundo a personagem, o tal remédio tem o efeito de atuar como anestésico, mas, na prática, acaba por mergulhar o povo numa postura de inércia. Claramente uma crítica ao Brasil 4, que talvez seja uma referência aos períodos históricos do Brasil, onde temos primeiro colônia, depois império e terceiro a república. E agora, nesse futuro próximo, onde é situado Bacurau, talvez seja o novo período, esse Brasil 4. O mais curioso e engraçado nesse trecho é que Sônia Braga fala que milhões de brasileiros tomam esse remédio gratuito e sem prescrição médica, mesmo sendo tarja preta no formato de supositório. Ou seja, o brasileiro, desde a colonização até hoje, continua tomando no cu. Sentimos orgulho de Bacurau. Sentimos orgulho de ser brasileiros por causa de filmes como esse. E é extremamente importante abordar esses temas de xenofobia. Afinal, nossos ancestrais provavelmente vieram do Nordeste. Meu avô materno veio do Piauí, minha avó materna do Maranhão, meus avós paternos são de Minas Gerais. E eu acho essa mistura belíssima. Tenho muito orgulho do nosso povo trabalhador e guerreiro, como na figura de linguagem de Bacurau, o pássaro brabo. Bom, eu espero que você tenha gostado da minha análise e da minha crítica. E se você gostou, deixa seu like, compartilha com seu amigo que não captou as referências de Bacurau. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder novos vídeos. E se quiser deixar alguma sugestão de filme, série ou música que você gostaria que eu analisasse, é só colocar nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau.